10 coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida. Sabedoria estoica. Vamos conversar com o coração aberto? Tem coisas na sua vida que, no fundo, você já sabe, só estão fazendo peso em sua vida. Te cansam, te atrapalham e drenam sua energia dia após dia. Mesmo assim, você continua carregando. Talvez por costume, talvez por medo, ou quem sabe, por achar que precisa disso. Mas pare um instante e se pergunte, por quê? A verdade é que, muitas vezes, o gesto mais corajoso não é levantar a voz ou fazer escândalo. É simplesmente soltar. Em silêncio. Com serenidade. Sem precisar se explicar. Sem precisar ser visto. Existem relações que te envenenam devagar. Há hábitos que te machucam sem que você perceba. Pensamentos que te prendem como correntes invisíveis. A filosofia estoica nos lembra de algo profundamente libertador. Solte o que você não pode controlar e liberte-se daquilo que já não te faz bem. A vida é preciosa demais para ser vivida tentando atender expectativas alheias, ou se agarrando ao que já devia ter partido há muito tempo. Hoje, eu quero te mostrar 10 coisas que podem estar roubando sua paz, calando sua alma, pesando sua mente e impedindo sua verdadeira liberdade. E o mais difícil de admitir, talvez você esteja permitindo isso. Mas não se culpe. Você não precisa fazer barulho para mudar. Não precisa de plateia. Nem de validação. A verdadeira transformação acontece no silêncio. E, no fim das contas, aquilo que você escolhe deixar para trás revela mais sobre sua força do que tudo que você tentou segurar por tanto tempo. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a fazer parte deste espaço. Se inscreve no canal, deixa seu like e caminhe com a gente. Aqui, todos os dias, buscamos evoluir juntos com a sabedoria da filosofia estoica. Está pronto para começar? Antes de irmos para a primeira lição, escuta essa história com atenção. Ela vai te ajudar a entender o valor de abrir mão do que já não serve. Em um vilarejo simples à beira do mar, vivia um jovem pescador chamado Pedro. Ele era conhecido por sua coragem em enfrentar o mar, mesmo nos dias mais difíceis. Mas, com o passar dos anos, Pedro foi acumulando redes rasgadas, cordas gastas e ferramentas quebradas. Por costume ou apego, nunca se desfazia de nada. E tudo isso ficava ali, ocupando espaço no seu pequeno barco. Um dia, uma tempestade violenta surgiu no horizonte. O mar se revoltou. As ondas batiam forte. E Pedro percebeu que não eram só as ondas o problema. Era também o peso inútil que ele levava com ele, todos os dias. No meio da tempestade, tomou uma decisão difícil. Começou a jogar fora tudo que não servia mais, as redes, as cordas, até objetos que ele guardava por apego. A cada coisa que soltava, o barco ficava mais leve. E, finalmente, Pedro conseguiu passar pela tempestade, exausto, mas a salvo. Quando voltou ao porto, seus colegas perguntaram como ele havia sobrevivido. Pedro respondeu, com um olhar sereno: na vida, a gente se apega a coisas que só pesam. Objetos, lembranças, até pessoas. Mas só quando soltamos o que não é mais necessário, é que conseguimos navegar com leveza. Essa é a lição. Tem coisas que você precisa eliminar em silêncio. Não porque são ruins, mas porque já cumpriram seu papel. E agora, só te impedem de seguir em frente. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. E me conta aqui nos comentários. O que você está pronto para deixar ir? Agora sim, vamos para a primeira coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida. O medo da opinião dos outros. Quantas escolhas da sua vida, grandes ou pequenas, foram moldadas não pela sua vontade, mas pelo medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo é sutil. Ele não grita, não chega batendo a porta. Ele sussurra. Se infiltra sob a pele, toma seu lugar no banco do motorista e começa a guiar sua vida. Você deixa de ser protagonista e vira um personagem tentando agradar uma plateia, que nem está te assistindo. A verdade é amarga, mas libertadora. A maioria das pessoas está ocupada demais lidando com as próprias inseguranças para julgar a sua vida. Mesmo assim, você hesita.
Réqua. Deixa de fazer o que ama. Por quê? Por um fantasma chamado o que vão pensar. Esse medo é como um parasita silencioso. Ele se alimenta dos seus sonhos, sabota seus passos mais ousados e cochicha no seu ouvido toda vez que você pensa em sair do padrão. Você queria arriscar, mas se retraiu. Queria dizer não, mas sorriu e aceitou. Queria viver a sua verdade, mas se escondeu atrás do que esperavam de você. E a ironia disso tudo? É que, ao tentar agradar os outros, você se afasta de si mesmo. Perde seu norte, troca sua bússola interna pelas opiniões alheias e começa a viver uma vida que não é sua. Veste máscaras. Finge segurança. Exibe uma imagem que se ajusta ao ambiente, mas que pesa cada vez mais nos ombros. Às vezes, esse medo vem disfarçado. Ele se apresenta como prudência, como sabedoria. Talvez agora não seja o momento. E se eu fracassar? Mas no fundo, é o mesmo medo, o medo de ser julgado. Os estoicos têm uma resposta clara para isso. Não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos, e devemos, controlar como reagimos. A opinião dos outros é externa, e portanto, irrelevante. O que está em seu poder é a sua ação, sua decisão, seu caminho. Viver de acordo com sua essência exige coragem. Coragem para desagradar. Coragem para parecer estranho. Coragem para não explicar. E isso começa com pequenos gestos. Dizer não quando algo não ressoa com sua alma. Escolher por você. Agir mesmo que pareça estranho. Cada pequena escolha é um passo rumo à liberdade. Mas eu preciso ser honesto, vai doer. Haverá dias em que o peso do julgamento alheio parecerá insuportável. Mas nesses dias, lembre-se, cada vez que você vive para agradar os outros, morre um pouco por dentro. É uma morte silenciosa, da sua essência, da sua verdade. O antídoto é simples, mas poderoso: elimine em silêncio o que não é seu. Não precisa anunciar. Apenas solte. Desfaça-se da imagem que construiu para agradar. Liberte-se da expectativa que não te representa. Comece a confiar mais no seu próprio julgamento do que na opinião dos outros. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. Este é o primeiro passo para uma vida mais leve, mais autêntica, verdadeiramente sua. 2. As relações. Nem toda pessoa que caminha ao seu lado merece permanecer no seu caminho. É duro admitir, mas algumas relações, por mais próximas que pareçam, funcionam como âncoras invisíveis. Elas não te puxam para frente. Não te elevam. Apenas te prendem. E o pior, você se acostuma. Aprende a chamar de normal o que te drena, o que sufoca, o que fere disfarçado de carinho. A filosofia estoica nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. As atitudes dos outros, seus sentimentos, suas intenções, tudo isso está fora do nosso alcance. Mas escolher com quem dividimos o nosso tempo, nossa energia, nossa vida, isso sim, é uma escolha que nos pertence. Relacionamentos tóxicos não se revelam logo de cara. Eles se constroem em pequenas concessões. Em silêncios que engolimos. Em desconfortos que ignoramos. Você começa a se adaptar, a se diminuir, a ceder, até que um dia acorda e não se reconhece mais. E sabe qual é a verdade? Nem todo mundo que está ao seu redor está do seu lado. Existem pessoas que te amam, mas que não sabem amar de forma saudável. Gente que projeta as próprias feridas em você. Que te manipula com palavras doces e atitudes frias. Gente que só está ali para manter você pequeno, dependente, contido. É por isso que os estoicos valorizavam tanto a autossuficiência emocional. Eles sabiam que nenhuma relação deveria comprometer a nossa paz interior. Que ninguém, absolutamente ninguém, vale o preço de perder a si mesmo. Então, se uma relação te exige demais e oferece de menos, se você precisa esconder quem é para ser aceito, se sente que está sempre em dívida emocional com alguém, talvez seja a hora de soltar. Mas faça isso em silêncio. Você não precisa explicar sua ausência para quem nunca valorizou sua presença. Não deve justificativas a quem cruzou seus limites e chamou isso de amor. Apenas vá. Em paz.
em silêncio, e com a firmeza de quem escolhe a si mesmo. Romper laços pode doer, mas permanecer preso em laços que te esmagam, isso sim, destrói. Lembre-se, eliminar certas relações da sua vida não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência emocional. Não é sobre ser frio, mas sobre ser fiel à sua sanidade, à sua energia, à sua alma. No fim, você não precisa de muitos ao seu lado. Precisa de poucos, mas que te façam bem. Que caminhem com você, não por interesse, controle ou conveniência, mas por afinidade de alma e respeito mútuo. E se você sente que está rodeado de pessoas, mas ainda assim se sente sozinho, talvez esteja na hora de trocar o barulho da companhia vazia pela paz da sua própria presença. A filosofia estoica te convida a isso, cultivar relações que florescem contigo, e eliminar em silêncio aquelas que te apodrecem por dentro. 3. Os hábitos autodestrutivos. Você já parou para perceber quantas vezes, sem querer, é você mesmo quem sabota a própria paz? Às vezes, o inimigo não está do lado de fora. Ele vive dentro. Escondido em atitudes pequenas, repetidas todos os dias, que aos poucos corroem sua energia, sua saúde, sua clareza. Hábitos silenciosos, mas letais. Dormir tarde todos os dias, se alimentar de qualquer jeito, procrastinar o que é importante, ceder aos impulsos, fugir do que precisa ser enfrentado. Não parece grande coisa. Mas com o tempo, vira um ciclo. Um buraco sem fim. E o mais perigoso desses hábitos não é a destruição que causam. É o conforto que oferecem. Eles anestesiam, distraem, dão a ilusão de controle, enquanto te afastam da vida que você poderia estar vivendo. Os estoicos viam o hábito como um campo de batalha. Cada dia era uma chance de vencer ou perder para si mesmo. Eles sabiam, a liberdade não nasce da força, mas da disciplina. Do domínio sobre os próprios impulsos. Do poder de dizer não ao prazer imediato em nome de algo maior. Se você não comanda seus hábitos te comandam. Por isso, comece a observar. O que você tem feito todos os dias que está te destruindo aos poucos? Qual comportamento você justifica com desculpas como é só hoje ou depois eu resolvo? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa começar. E em silêncio. Sem promessas públicas, sem alarde, sem autoajuda de vitrine. Apenas ação discreta e determinada. Corte o que te enfraquece. Substitua o que te sabota por pequenas práticas que te alinham. Acorde um pouco mais cedo. Respire fundo antes de reagir. Diga não quando o impulso pedir sim. Escreva. Medite. Caminhe. Cuide da sua mente como um estoico cuida da sua alma, com firmeza, clareza e propósito. Porque no fim, o maior sinal de amor próprio não está nas palavras bonitas, mas nas escolhas diárias que você faz por si mesmo, mesmo quando ninguém está vendo. 4. A necessidade de ter razão. Quantas vezes você já se pegou discutindo, não para encontrar a verdade, mas apenas para provar que estava certo? Essa necessidade de vencer debates, de ter a última palavra, de impor sua visão a qualquer custo, é uma prisão disfarçada de orgulho. Um impulso silencioso que rouba sua paz, alimenta seu ego e sufoca a sabedoria. Os estoicos viam o ego como um inimigo interno. Para eles, estar certo nunca foi tão importante quanto estar em paz. Epicteto dizia, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é exatamente isso que acontece quando você se agarra à ideia de estar certo. Você para de ouvir, para de aprender, fecha portas. Isola-se numa torre feita de certezas frágeis, que tremem ao menor sopro da realidade. Mas a verdade não precisa de defensores orgulhosos. Ela permanece, mesmo quando você se cala. A necessidade de ter razão nasce do medo de parecer fraco, de parecer tolo. Mas o verdadeiro tolo é aquele que prefere estar certo a estar em paz. Que sacrifica relacionamentos, momentos e oportunidades só para alimentar o próprio ego. Quantas vezes uma simples conversa virou batalha? Quantas vezes você perdeu tempo, energia e até pessoas importantes, só porque precisava vencer uma discussão? A filosofia estoica nos ensina, você não precisa vencer ninguém.
Você só precisa vencer a si mesmo. Isso não significa se calar diante da injustiça. Significa escolher com sabedoria o que merece sua resposta. Porque nem toda provocação é digna de resposta. Nem toda batalha vale ser travada. Às vezes, o verdadeiro poder está em silenciar. A próxima vez que sentir o impulso de provar algo, pergunte a si mesmo: isso vai me trazer paz, ou apenas me inflar por um instante? Liberte-se dessa armadilha. Aprenda a ouvir mais. A aceitar que pode estar errado. Que não precisa ter sempre a melhor opinião, o argumento mais afiado ou a fala final. A humildade de quem abre mão de estar certo é a força de quem já encontrou equilíbrio interior. 5. A comparação constante com os outros. Olhar para o lado é humano. Mas se perder nesse olhar, é autodestruição. Vivemos cercados por vitrines. Redes sociais, status, aparências. É fácil cair na armadilha de medir a própria vida com a régua alheia. Você começa a se comparar com o corpo do outro, o carro do outro, o sucesso do outro, e sem perceber, começa a desprezar o que já tem. Mas aqui está a verdade que os estoicos repetiam incansavelmente: a vida boa não é aquela que brilha aos olhos dos outros, mas a que traz paz à sua alma. Sêneca dizia: não olhe para o que os outros têm, olhe para o que você realmente precisa. E o que você precisa, já está mais perto do que imagina. O problema é que, ao se comparar, você desloca seu foco para fora. E esquece de cultivar o que há dentro de você. A comparação é uma sombra que cresce à medida que você dá importância demais ao exterior. E essa sombra obscurece tudo o que há de valioso em você. Ela diz que você está atrasado, que nunca será suficiente, que precisa correr, sem sequer saber para onde. Mas a vida não é uma corrida. É uma jornada profundamente individual. Cada pessoa carrega dores, batalhas e contextos que você não vê. Comparar-se a alguém é como olhar para uma montanha e ignorar os vales que ela escondeu. O estoico verdadeiro se concentra na própria virtude, no próprio progresso. Ele não compete com os outros, compete com quem ele era ontem. Então pare por um instante. Respire. E pergunte a si mesmo: você está vivendo para se sentir inteiro, ou apenas para parecer bem diante dos outros? Elimine essa comparação silenciosamente. Não tente provar nada a ninguém. Simplesmente volte seu olhar para dentro. Valorize seus pequenos avanços. Celebre sua verdade. Porque a única comparação que vale é entre quem você é e quem pode se tornar. 6. A culpa pelo passado. Todos nós carregamos cicatrizes. Algumas visíveis. Outras, escondidas sob o silêncio das madrugadas. São erros cometidos, palavras ditas, escolhas que, se pudéssemos voltar, faríamos diferente. Mas a verdade dura e serena que os estoicos nos oferecem é esta: o passado não pode ser mudado, mas pode ser libertado. A culpa é uma âncora. Ela te mantém preso em um tempo que já não existe. Ela te faz reviver o que já morreu. E assim, dia após dia, você sangra por feridas que já deveriam estar curadas. Epicteto dizia: o que aconteceu, aconteceu. O importante é o que você escolhe fazer agora. A filosofia estoica não nega o passado, mas também não o idolatra, nem o transforma em prisão. Para o estoico, errar é natural, mas permanecer escravo da culpa é desperdício de vida. Porque enquanto você se culpa, o presente escorre por entre os dedos. A cada lamento, a cada arrependimento revivido, você deixa de estar aqui, onde a vida realmente acontece. A culpa tem um lado perverso. Ela te convence de que se punir é a forma de reparar. Mas isso é uma ilusão. A verdadeira reparação começa quando você se torna alguém melhor do que foi. Quando transforma a dor em direção, o erro em aprendizado, o arrependimento em responsabilidade. Você não é o mesmo de ontem. E não precisa continuar vivendo como se fosse. Se há algo que pode ser corrigido, corrija. Se não, libere. Não com gritos, nem com dramas. Faça como um sábio estoico, elimine a culpa em silêncio. Com firmeza. Com dignidade. Com presença. Não se trata de esquecer, mas de perdoar. E esse perdão não vem dos outros. Vem de dentro.
Vem quando você olha para si com honestidade e diz: eu errei. Mas agora eu escolho crescer. E essa escolha, feita no silêncio da alma, pode ser o primeiro passo para uma vida realmente livre. 7. O apego ao controle. Você já tentou segurar a água com as mãos? Quanto mais força coloca, mais ela escapa pelos dedos. Assim é a vida quando tentamos controlar tudo. O desejo de controle nasce do medo. Medo do incerto, do fracasso, da dor. Então você tenta organizar cada detalhe, prever cada passo, garantir que tudo saia exatamente como imaginou. Mas a vida? A vida tem outros planos. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Para eles, a verdadeira liberdade nasce no momento em que aceitamos que existem coisas que estão, e sempre estarão, fora do nosso alcance. Como dizia Epicteto, algumas coisas dependem de nós. Outras não. O problema é que esse apego ao controle te transforma em um prisioneiro. Você se frustra com o comportamento dos outros, se desespera com imprevistos, sofre por futuros que ainda nem chegaram. Tudo isso porque insiste em acreditar que pode moldar o mundo à sua vontade. Mas aqui está a lição estoica: você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Lutar contra a realidade é exaustivo. Você se consome tentando manipular resultados, esperando reações específicas, se cobrando perfeição. E no fim, mesmo que consiga algo, o custo é alto demais: sua paz. Soltar o controle não é desistir. É confiar. É aprender a agir com excelência sobre o que depende de você, e soltar, com coragem, o que não depende. É planejar com sabedoria, mas caminhar com leveza. É estar preparado para a mudança, porque ela sempre virá. Então comece a soltar. Não precisa anunciar. Não precisa gritar. Elimine esse apego em silêncio. Pare de tentar controlar como os outros se sentem, como o mundo te responde, como o amanhã vai acontecer. Volte para o presente. Ele é o único lugar onde você realmente tem poder. E lembre-se, o estoico não é aquele que domina tudo ao redor, mas aquele que domina a si mesmo, mesmo quando o mundo parece fora de controle. 8. O hábito da reclamação. Você já reparou como algumas pessoas transformam cada conversa em um lamento? Reclamam do tempo, do trânsito, do trabalho, das pessoas, da vida. É como se carregassem uma nuvem escura sobre a cabeça, e fizessem questão de espalhá-la por onde passam. Mas o que os estoicos nos ensinam é simples e cortante. Reclamar não muda a realidade. Só enfraquece a sua força diante dela. Sêneca dizia: quanto mais você reclama, menos força tem para agir. A reclamação constante é como um veneno silencioso. Ela embota a mente, entorpece a alma e transforma qualquer dificuldade em tragédia. Você começa pequeno, um comentário aqui, um desabafo ali, mas, sem perceber, cria o hábito de enxergar tudo sob a lente do vitimismo. E o pior, passa a acreditar que é vítima de tudo, das circunstâncias, das pessoas, do universo. Mas a filosofia estoica nos convida a um exercício mais nobre, a aceitação ativa. Não significa se conformar. Significa reconhecer que existe uma escolha entre o fato e a sua reação ao fato. Os estoicos não se iludem com promessas de um mundo ideal. Eles treinam a alma para permanecer firme, mesmo no mundo real. E para isso, é preciso abandonar a reclamação, não com revolta, mas com discernimento. Você não precisa mais repetir a história de que tudo está contra você. Não precisa justificar sua estagnação com queixas. Reclamar é fácil. Agir com coragem é raro. Então, elimine esse hábito em silêncio. Quando algo te frustrar, respire fundo. Quando sentir vontade de reclamar, transforme a queixa em ação. Se está difícil, melhore. Se está fora do seu controle, aceite. Mas nunca se entregue ao lamento. Porque toda vez que você escolhe não reclamar, você está escolhendo crescer. E aos poucos, você se torna alguém que não apenas sobrevive às dificuldades, mas que se fortalece com elas. Lembre-se, a verdadeira grandeza está em quem consegue manter a paz mesmo em meio à tempestade, e faz isso em silêncio. 9. O excesso de promessas e justificativas. Quantas vezes você disse que ia mudar, mas não mudou?
Quantas vezes prometeu começar na segunda-feira, no mês que vem, no ano novo, e tudo permaneceu igual? Vivemos cercados por promessas vazias, justificativas bem ensaiadas e desculpas que disfarçam nossa falta de ação. Dizemos que o momento não é ideal, que não temos tempo, que estamos esperando a motivação certa. Mas, no fundo, sabemos a verdade, estamos com medo. O medo de fracassar, o medo de sair da zona de conforto, o medo de nos encararmos de frente. Os estoicos não tinham paciência para esse tipo de ilusão. Eles nos ensinaram que a virtude está nos atos, não nas palavras. Como disse Marco Aurélio, pare de discutir sobre o que é ser uma boa pessoa, e seja uma. Cada vez que você promete algo que não cumpre, está minando sua própria confiança. E cada justificativa que você inventa, na verdade, te afasta da disciplina, da ação reta, do caráter firme, do progresso real. O estoico não se justifica. Ele age. Ele não adia. Ele começa, mesmo com medo, mesmo sem motivação, mesmo sem aplausos. Então, elimine em silêncio esse vício de prometer demais e justificar tudo. Não diga que vai mudar. Mude. Não diga que vai começar. Comece. Não explique porque ainda não deu certo. Levante e tente outra vez. Você não precisa anunciar sua transformação ao mundo. Você só precisa provar para si mesmo que é capaz de agir, com constância, com firmeza, com propósito. Porque no fim, ninguém acredita em palavras. As pessoas acreditam em resultados. E os maiores resultados são silenciosos. Eles nascem da persistência diária, da renúncia quieta, da decisão interna de ser melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Como um rio que escava rocha sem fazer barulho, o verdadeiro progresso é discreto, mas implacável. 10. A necessidade de ser compreendido por todos. Poucas coisas drenam mais a nossa alma do que a constante necessidade de explicar quem somos, de justificar cada escolha, de ser aceito, aprovado, compreendido. Mas eis uma verdade dura e libertadora. Nem todos vão entender você. E tudo bem. Você pode falar com clareza, agir com bondade, viver com integridade. Ainda assim, haverá quem te julgue mal, quem distorça suas intenções, quem simplesmente não consiga enxergar o que está no seu coração. E tentar convencer essas pessoas é como gritar no vento. Desgasta, frustra, esgota. Porque no fundo, essa necessidade de ser compreendido nasce do ego, de querer controle sobre como somos percebidos. Mas os estoicos nos ensinam, aquilo que está fora do seu controle, não merece o seu sofrimento. Epicteto dizia, se alguém falar mal de você, e for verdade, corrija-se. Se for mentira, não se incomode. Simples assim. Você não precisa mais se explicar para quem não está disposto a ouvir. Você não precisa provar seu valor. Seu caráter será revelado com o tempo, pelas suas ações, não pelos seus discursos. A maturidade emocional nasce quando você entende que sua paz vale mais do que sua reputação. Que é melhor ser fiel a si mesmo e incompreendido, do que se perder tentando agradar todo mundo. Então, elimine em silêncio essa urgência de ser compreendido. Pare de pedir permissão para ser quem é. Você não precisa convencer ninguém de nada. Basta viver com verdade, com retidão, com propósito. E deixar que o tempo faça seu trabalho. Porque a liberdade começa quando você deixa de precisar ser entendido, e escolhe apenas ser. Reflexão final. A vida é uma jornada complexa, repleta de desafios internos e externos, e muitas vezes nos deixamos carregar por coisas que não nos servem, que não nos fortalecem. As 10 coisas que discutimos hoje são como correntes invisíveis que, aos poucos, nos prendem, nos enfraquecem e nos impedem de viver com verdadeira liberdade. O medo da opinião dos outros, as relações tóxicas, o hábito da reclamação, o excesso de promessas vazias, as justificativas que nunca terminam, tudo isso consome nossa energia, desvia nossa atenção e impede que encontremos o nosso caminho. Estamos tão preocupados em agradar os outros, em ser compreendidos, em evitar conflitos, que esquecemos do mais importante, a nossa própria paz interior. Os estoicos nos convidam a olhar para dentro, a encontrar força não nas circunstâncias,
mas na maneira como escolhemos reagir a elas. Eles nos mostram que a verdadeira liberdade não vem de controlar o que os outros pensam ou esperam de nós, mas de viver com autenticidade, de agir de acordo com nossa essência, de aprender a soltar o que não serve mais. Você não precisa mais carregar essas cargas. Antes de seguirmos para o encerramento, quero te fazer um convite sincero. Se alguma dessas reflexões tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Me conte o que você já conseguiu eliminar em silêncio, ou o que ainda está aprendendo a deixar para trás. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos que alimentam a mente e fortalecem o espírito. E se você acredita que alguém próximo também precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, uma simples mensagem tem o poder de transformar um caminho inteiro. Não precisa mais viver preso ao julgamento dos outros, às promessas vazias ou aos hábitos que te limitam. Você tem a capacidade de mudar sua trajetória, de viver em paz, de tomar decisões que estão alinhadas com quem você realmente é, e não com as expectativas de uma sociedade que constantemente tenta moldá-lo. Então, comece agora. Não precisa ser um grande espetáculo. A transformação real acontece de forma silenciosa, discreta, mas imensamente poderosa. Quando você se liberta dessas amarras, encontra a verdadeira liberdade. E, no final, é essa liberdade que permite que você viva a vida que foi feita para você viver, uma vida de coragem, autenticidade e paz. A vida, amigo, é curta demais para ser desperdiçada com o que não acrescenta. Cada dia é uma oportunidade para soltar as correntes invisíveis que nos prendem. Cada decisão, cada ação, cada pequeno passo em direção ao que é essencial para você é uma vitória silenciosa, mas grandiosa. O verdadeiro ato de rebeldia, como os estoicos nos ensinaram, não é fazer barulho, não é lutar contra o mundo. O verdadeiro ato de rebeldia é se libertar de tudo aquilo que te impede de ser quem você realmente é. E, ao fazer isso, você se torna a versão mais poderosa de si mesmo. Lembre-se, a jornada para a paz começa quando você decide, em silêncio, soltar o que não pode mais acompanhar o seu caminho. E, no final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que tenta segurar. Agora, é hora de começar. Liberte-se, e viva com o propósito e a paz que você merece. Até o próximo vídeo.